Eu sou a professora Zezé Barino e eu estou aqui para conversar com você sobre esse concurso para a Prefeitura de São João del Rei. Temos uma prova de português, não é verdade? Pois é, português é sempre decisivo em concurso público e eu quero conversar um pouco com você a esse respeito. Veja só, quem é Zezé Barino e por que eu estou conversando com você? Vamos lá. Eu tenho mestrado, tenho especialização e graduação especificamente em letras e 36 anos de experiência com concursos públicos. Então você vai observar o seguinte, a gente tem aí, né, o conhecimento de toda uma formação em letras e 36 anos de experiência em concursos públicos. Quer dizer, não são 36 meses, são anos, né, de experiência em concursos públicos. Em relação ao concurso da Prefeitura de São João del Rei, veja, são 346 vagas, isso é muita coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar 345 para que uma já seja a sua, tá certo? A banca é IBGP e as provas vão acontecer dias 16, 17 e 24 de outubro. Então, nós temos um tempo até lá? Temos, mas lógico, passa aquele que começa a estudar antes. Não é isso? Porque se prepara bem. Em relação ao programa do concurso, você vai observar o seguinte, eu coloquei aqui o programa apresentado para se estudar em português para o concurso de ensino médio, técnico completo e para nível superior. Se você for observar, nós não temos grandes diferenças, porque nós temos a questão de texto, com a exploração tanto da compreensão quanto da interpretação, a questão dos gêneros e tipos textuais. Você sabe bem a diferença, por exemplo, de um texto expositivo para um argumentativo, um narrativo para um descritivo? Você sabe o que é um texto injuntivo? Pois é, então isso tudo a gente tem que observar. E você vai ver o seguinte, que aparecem questões, por exemplo, aqui embaixo, de variação linguística, lá em cima também temos a variação linguística. Você vai perceber que nós temos questão ligando a coesão e a coerência do texto, e aqui também aparece isso. Você vai perceber que nós temos a questão das classes de palavras, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, as 10 classes. E aqui embaixo nós também temos classes de palavras, tanto trabalhando aí a identificação, né, a classificação, a flexão, o emprego dessas classes principalmente. Processos de formação de palavras, a questão da composição, a questão da derivação, que isso é sempre muito importante. E você vai observar que nós temos aqui falando especificamente de algumas classes. Então, fala de verbo, né? Aqui embaixo, por exemplo, eles falam de classes e eles colocam substantivos, adjetivos, pronomes, verbos, advérbios, preposição, interjeição, a preposição, a conjunção e verbo novamente aqui. Você vai observar que lá em cima não quer dizer que isso não vai ser cobrado, porque quando fala aqui em cima identificação, definição, classificação, flexão e emprego das classes das palavras, as classes estão aqui, ó. Certo? Então você vai perceber que, na verdade, o que cobra no ensino médio e do ensino superior, o assunto é o mesmo. Tá? Nós temos pequenas diferenças aqui dentro, porque aqui, por exemplo, no ensino superior, nós temos a questão de estratégias argumentativas, nós temos aqui essa questão do discurso direto e indireto livre, mas são detalhes que podem muito bem aparecer aqui em cima. Por exemplo, a parte da estratégia argumentativa dentro de um tipo argumentativo. Então, na verdade, o programa, seja para o médio completo ou para o superior, na verdade, toda a gramática, tá? Na verdade, isso. Então, não é pouca coisa para se estudar.
Por essa razão, você precisa de ter um estudo mais direcionado. Tem que ser um estudo direcionado à banca, especificamente para a sua banca, para você conhecer o estilo de prova e para você poder saber como resolver essas questões. Você vai perceber o seguinte, eu selecionei aqui algumas questões para fazer com você. Veja, essa questão é de 2021 da Prefeitura de Itabira e foi para professor de séries finais do ensino fundamental. No caso aqui, para professor de educação física. E a questão diz assim, assinale a justificativa para as correções feitas pelo cacique. Então, nós temos aqui esse quadrinho que diz assim, cacique, traga o tratado de paz para mim assinar. Não. Por que não? Porque é para eu assinar. Respeite a hierarquia entre eu e você, entre mim e você. É uma vergonha para mim estar nessa situação. Agora você acertou. Então você nota que o cacique, nos primeiros quadrinhos, ele corrige o que o outro diz. E no final, ele diz que ele acertou. Então veja que no primeiro quadrinho ele diz, para mim assinar. Aí ele diz que é para eu assinar. Depois ele diz, entre eu e você. E ele corrige, é entre mim e você. Depois ele diz, para mim estar nessa situação. Aí ele fala, agora você acertou. E aqui diz, assinale a justificativa para as correções feitas pelo cacique. Então, justificativa. O que você precisa se lembrar neste caso? Que os chamados pronomes pessoais, retos, eles desempenham um papel de sujeito na oração. E que os chamados pronomes pessoais oblíquos, eles não podem desempenhar a função de sujeito. Pode ser uma função de complemento, pode ser de adjunto, mas de sujeito, não. Ele não desempenha uma função de sujeito. Então, o que você vai observar neste caso? Aqui ele diz, cacique, traga o tratado para mim assinar. Isso aqui está na função de sujeito. Quem vai assinar sou eu. Então, deveria ser para eu assinar. Daí, deveria usar o pronome reto, já que a função é de sujeito. Depois, respeite a hierarquia entre eu e você. Eu não posso usar eu, isso não é sujeito. Então, eu teria que dizer entre mim e você. O você pode, ele é pronome de tratamento. Agora, é uma vergonha para mim estar nessa situação. Sim, é uma vergonha para mim. Então, o para mim se refere a vergonha. Daí, função de, que aparece aqui, não sendo de sujeito, o uso deve ser de pronome pessoal oblíquo. Bem, então aqui está perguntando sobre a justificativa. Vamos lá. Usa-se mim para finalizar sentenças e eu para iniciá-las. Não existe esta regra. A regra que existe é esta. Depois, emprega-se mim em contextos informais e eu em contextos formais. Não, todos dois são utilizados, tanto na formalidade quanto na informalidade. Usa-se eu na função de sujeito e mim na função de complemento. Sim, o mim ele não funciona como sujeito, ele funciona como complemento ou adjunto. Sim, está aqui, ó. É essa dica que eu dei a você que aparece como resposta. E letra D, emprega-se eu como pronome oblíquo e mim como reto. Não, é o contrário. O eu é pronome reto e o mim é pronome oblíquo. Certo? Então, resposta letra C. Veja que não é uma questão fácil e é uma questão que com uma dica rápida a gente consegue resolver. Claro, pronome pessoal reto existe uma listinha que a gente estuda, pronome oblíquo existe uma lista que a gente estuda, mas a questão não é a lista. O que resolve isso aqui não é lista, o que resolve isso é essa dica que eu passei para você aqui, certo?
Veja agora essa questão aqui, de 2020, Prefeitura de Mário Campos, né? Para agente administrativo 3. E diz assim: assinale a alternativa que apresenta corretamente uma palavra retirada do texto acentuada pela seguinte regra: recebem acento agudo as paroxítonas terminadas em ditongo. Então vamos lá, antes de eu olhar essa questão de terminadas em ditongo, eu preciso saber se nós temos aqui paroxítona. Vamos lembrar o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona? Você sempre deve olhar a palavra do final para o início, sempre. Então, por exemplo, você tem a palavra café, você vem aqui e coloca café. Ela tem última sílaba, ela não tem antepenúltima, então sempre você começa de trás para frente. Você tem aqui a palavra, por exemplo, macaco. Então você tem macaco. Você teve 3 sílabas, cada uma no lugar. Ótimo. Você tem aqui a palavra árvore. Então você colocou lembrando que sempre você deverá ocupar o último espaço primeiramente. Aqui, ó, você começa a olhar a palavra de trás para frente. Aí você tem, por exemplo, a palavra paroxítona. Essa daí tem 4 sílabas, então o que sobrar fica aqui, ó. Então, ó, E agora? E Zezé não deu. Então, na verdade, você vai colocar rorô aqui, ó. Aí você diz Então, na verdade, você sempre trabalha com as 3 últimas sílabas. O que sobrar fica do lado de fora, certo? Agora, você precisa olhar qual é a sílaba tônica aqui. Quando estiver acentuada, ela sempre será a sílaba tônica. Então, tá aqui, ó, as acentuadas. Quando não estiver acentuada, você procura essa sílaba tônica. Como? Um dos recursos é você chamar esta palavra. Por exemplo, se você tiver que gritar o macaco, como que você grita? Você grita assim, ó, macaco! Não é verdade? Então, esse K se prolonga. Então, se ele se prolonga, é a sílaba tônica. Ótimo! Quando a sílaba tônica é a última, como apareceu em café, nós temos aqui uma palavra oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, como é o caso de macaco, isso é uma palavra paroxítona. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, esta palavra é proparoxítona. Quando é antepenúltima, ela é proparoxítona. Então, atenção, você não olha primeira, segunda e terceira, é última, penúltima e antepenúltima, porque então árvore e paroxítona nós não teríamos a mesma análise. Percebeu? Então, de olho nisso. Então, primeira coisa que eu olho é o seguinte, acento agudo. Tem alguma aí que não é acento agudo? Acento agudo é esse aqui, ó. Tá? Esse acento que a gente chama de chapeuzinho do vovô, isso é acento circunflexo. Então, acento agudo. Todas elas estão com acento agudo. Então, isso não me ajudou a resolver. Vamos agora ver qual é paroxítona. Então, eu tenho aqui, ó, operatório. Então, última sílaba, antepenúltima, essa palavra é paroxítona. Depois, responsável. Última, penúltima, ela é paroxítona. Agora, técnica. Última, penúltima, antepenúltima, ela é proparoxítona. Então, essa eu já eliminei, porque é proparoxítona. E além. Veja que aqui é a última sílaba tônica, ela é oxítona, eu também elimino.
Excelente, fiquei só com duas paroxítonas, operatório e responsável. Agora eu tenho que ver onde termina em ditongo. Então veja que aqui a gente tem aquele ditongo clássico, né? De vogal, semivogal. Esse I-O, quando a gente erroneamente aprende que são duas vogais na mesma sílaba. Não duas vogais, mas vogal e semivogal ou semivogal e vogal. Semivogal é aquele som de I ou U junto de uma vogal na mesma sílaba. Então, a minha resposta está aqui. É claro que quando você estuda um pouco mais, você sabe que esse el aqui também é um ditongo. Mas quando a regra das paroxítonas, ela fala paroxítona terminada em ditongo, é esse ditongo clássico aqui, ó, de I, O, E, A, I, não com L, do jeito que aparece aqui. Viu? Então, olha só, a gente viu esse detalhe aqui que já me fez eliminar duas opções. E eu fiquei aqui com esse detalhe que a regra fala em ditongos clássicos, que é vogal, semivogal ou semivogal e vogal, e bingo, cheguei na resposta, certo? Uma outra questão que eu separei aqui para trabalhar com você foi essa questão de 2019 da Câmara de Dom Viçoso, Minas Gerais, para contador. Então você vai observar o seguinte, aparece assim: considere as 5 frases a seguir, atentando para o uso ou não, o uso ou não correto das frases. Eles repetiram a palavra uso, né, na hora de fazer o enunciado. Então você vai observar aqui o seguinte, a questão é sobre crase. O que a gente tem que saber sobre crase? Crase, quando a gente fala isso, é a fusão dos dois as. Por exemplo, se eu falo para você, fui à festa, o que eu sei? Eu sei que quem vai a algum lugar. Então, pede a preposição a. E festa é uma palavra feminina. Então, pede o artigo a. A fusão desses dois as, preposição e artigo, em um a apenas, se chama crase. E esse acento viradinho para o outro lado, isso é um acento grave. Para o outro lado, ele seria para a gente um acento agudo. Para cá, ele é um acento grave, indicativo de crase. Então, veja, por exemplo, se eu tiver aqui uma expressão masculina, uma palavra masculina, tudo me leva a crer que eu não use um artigo a, mas pode não ser só artigo. Esse a, ele pode se unir, por exemplo, ao a do aquele, aquela, aquilo. Veja, na verdade, a fusão se faz com este a aqui, certo? Não é com a palavra aquele, que é masculina, mas com aquele a inicial. Então, vamos lá. Uma dica interessante também é a gente trocar essa palavra festa por uma palavra masculina. Se eu trocar por baile, por exemplo, eu vou dizer que eu fui ao baile. Ou seja, a preposição mais o artigo. Por isso que aqui embaixo eu uso a preposição mais a artigo, certo? Então, essa dica aqui é muito interessante para a gente poder fazer as questões relacionadas à crase. Então, você vai ver, por exemplo, na primeira, nós temos que procurar onde o uso está incorreto. Tá aqui, ó, graças a Deus. Deus é uma palavra masculina. Então, eu não uso o acento grave. Então, eu já sei que a número 1 está errada. Agora, referiu-se àquele que estava do seu lado. Veja, quem se refere a, mais o a de aquele. É o caso que eu acabei de explicar para você. Então, eu uso o acento grave indicativo de crase. Está correto. Ipanema perderia mais uma casa à beira-mar. Veja que isso aqui, ó, é uma locução feminina. À beira-mar, quer dizer, à beira do mar. A locução feminina
eu uso o acento grave. Se fosse, por exemplo, uma locução masculina, não caberia aí nesse contexto, mas, por exemplo, a pé, aí pé é masculino, eu não uso o acento grave. Então, aqui está correto. Depois, fui a Copacabana. Atenção, uma dica para você. Quando for nome de lugar, em vez de você ir, volta. Porque você vai falar assim, ó, volto de Copacabana, tá? Você fala volto de Copacabana. Se fosse Bahia, você falaria volto da Bahia. Da é de preposição, mas artigo a. Então, você colocaria volto à Bahia com acento grave. Agora, fui a Copacabana, volto de Copacabana, não tem artigo, só preposição. Então, aqui também é só artigo, eu não uso acento grave. Correto. É aquele versinho que a gente brinca falando, né? Se eu volto da, crase a. Se eu volto de, crase para quê? Né? Agora, o outro diz, ficou a ver navios. Ver é verbo. Não existe verbo masculino e feminino. Então, eu não uso artigo antes de verbo. Portanto, eu não uso acento grave. Então, a número 5 também está errada. Veja, é correto afirmar que existem desvios, é o que a gente popularmente chama de erro, da norma em relação ao uso ou não da crase nos itens. Então, onde houve desvio, onde houve erro? No número 1, que é antes de palavra masculina, e no número 5, que é antes de verbo. Portanto, resposta letra C. Viu? A gente resolve a questão e vai explicando aquilo que você precisa saber para resolvê-la. E essa questão de 2019, Prefeitura de Santa Luzia, é para tesoureiro. Diz assim, assinale a alternativa que apresenta correta concordância verbal e nominal segundo a norma padrão da língua portuguesa. Então, vamos dar uma olhada em que muda de uma questão para outra. Então, aqui, ó, todo cidadão, todos cidadãs, todos cidadãos e todos os cidadãos. Então, essa foi a primeira alteração. A segunda alteração que nós temos aqui está no caso do tem, que ora aparece com acento, ora aparece sem acento, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos primeiramente falar desse tem. Eu coloquei do lado aqui um quadrinho para facilitar, né, esse nosso estudo. Então, olha só. Se eu tenho singular V, como que eu passo isso para o plural? Então, eu falo ele vê. E se eu falasse eles? Eu falo ele vem. E se eu falasse eles? Ele mantém. E se eu falasse eles? Então, aqui você tem que ficar de olho no seguinte. Tem às vezes, orientações para que você decore lista de verbo. Que isso? Vamos simplificar a sua vida? Então, vamos lá. Escreva a palavra novamente. Copie a palavra. Pronto, no plural. Copie a palavra novamente. Pronto, copiei. Copie a palavra novamente. Agora, você vai olhar se você tem acento circunflexo. Lembre-se que o acento circunflexo é o chapeuzinho. Então, aqui eu tenho, então eu dobro esse E. Aqui eu não tenho, então eu coloco. Aqui eu tenho o agudo, não é? Então eu coloco o circunflexo e não o agudo. Pronto, eu tenho o plural. Tá feito o meu plural sem decorar lista de verbos. Só tome cuidado com aqui, ó. Por quê? No novo acordo ortográfico, os grupos e, vem, creem, leem, deem, eles perderam o acento. E, assim como o grupo o,
vou, cou, enjoo, perdoo, também perderam o acento. Então, aqui você vai só dobrar, aqui você passa para o circunflexo, aqui você passa para o circunflexo. Então, vamos agora aplicar isso ali naquela questão. A primeira diz, todo cidadão, isso é singular, usaram tem no plural. Então, quer dizer que o verbo ele tem que concordar com o sujeito. Aqui tem um erro, não concorda. No segundo, todos cidadães, isso é plural. Então, o verbo teria que estar no plural, teria que concordar. Ele está no singular, então também está errado. Na letra C, todos os cidadãos têm. Então, agora o verbo está no plural, concordando com o sujeito. Então, aqui está correto. E aqui embaixo, todos os cidadãos, e apareceu tem, né, concordando. Então, aqui também está correto. Então, eu eliminei a letra A e a letra B, porque houve erro de concordância verbal. Agora, na letra C e na letra D, nós temos o problema nessa flexão de cidadão. Ou seja, qual é o plural de cidadão? O plural de cidadão será cidadãs, cidadãos ou cidadões? O plural de cidadãs eu sei que não é, porque eu já eliminei pelo tem. Então, quer dizer que nós temos aqui duas opções. O plural de cidadão é cidadãos e não cidadões. Resposta letra C. Mas você viu? Só com esse detalhe que eu expliquei para você aqui, e inclusive já te dei uma dica do novo acordo ortográfico, você já conseguiu, de 4 questões, cair para 2 rapidinho. O restante a gente vai estudando com essa pluralização de alguns nomes. Bem, o que eu quero mostrar para você com isso é que a gente estudar trabalhando questões da banca e questões atualizadas, isso faz você ganhar tempo e faz você ter um estudo que de fato vai render para você um lucro muito grande lá na frente. E é por isso que eu te apresento o meu curso de português em questões comentadas dessa banca IBGP, tá? Então, a banca IBGP, certo? Esta banca aqui, nós fizemos a seleção de 100 questões de provas atuais e isso que eu fiz com você aí, eu vou fazer com 100 questões atuais desta banca. Esse curso está lá, prontinho, esperando por você, para você começar já a trabalhar com o português, que sempre é determinante no concurso público. E você tem um tempo de acesso de 180 dias ou até a aplicação da prova objetiva. Bom, não é? Pois é. Então, faça o seguinte, entre em contato pelo WhatsApp com a Malu, o WhatsApp está aqui, e converse com ela sobre esse curso. Você vai ficar impressionado como é possível você ficar tão bem preparado para essa prova de português com um investimento bem pequenininho. Só te peço um favor, quando você for conversar com a Malu, não coloca acento não, tá? Malu é uma oxítona terminada em U, e oxítona terminada em U não são acentuadas, tá certo? É igual tatu, urubu, caju, então nós não acentuamos. É fácil assim, Zezé? Sim, estudar português não precisa ser uma maldade na sua vida. Pode sim ser simples assim, tá certo? Estou aqui, ó, desde já na torcida por você e vamos estudar juntos, porque eu vou ficar na área do aluno esperando suas dúvidas para eu poder ajudar você, tá certo? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.